Abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo de número 3. Amém? 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Hoje é o dia onde se comemora o Dia das Mães, e eu quero falar sobre essa mãe. Hoje pela manhã, a esposa do pastor Liésio falou um pouco sobre Ana. Eu quero falar um pouco sobre essa mulher também. 1 Samuel 3,10 diz assim: Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Quando nós lemos essa passagem, vemos o chamamento de Deus para a vida de Samuel. Devemos entender que o chamado dele não acontece aqui no capítulo 3, mas no capítulo 1, quando a sua mãe começa a buscar a Deus para que ela pudesse gerar um filho. Quantas mulheres como Ana nós não vemos na Bíblia? Mulheres que desejavam gerar e por alguma razão não podiam, mas por um propósito de Deus, elas geraram. E essa mulher chamada Ana, ela entra no lugar de um culto e ela vai fazer um voto a Deus. Samuel capítulo 1, versículo de número 18, diz assim: E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, o seu semblante já não era mais triste. Ana chega nesse ponto e diz: olha, que o Senhor ache graça diante de mim pelo voto que fiz. E o voto de Ana foi: olha, se o Senhor me der um filho, por todos os dias da sua vida eu o darei ao Senhor assim que ele desmamar. Quando a nossa oração encontra um propósito pelo qual Deus também será glorificado, o milagre acontece. Eli e os seus filhos Hofni e Finéias já haviam se corrompido. Os filhos dele prostituíam, roubavam no templo. Eli já não tinha domínio da família. Logo então Deus precisava de alguém para substituir a Eli. Ana precisava de um filho, no qual ela oferece para Deus. Ana precisa de um filho e Deus precisa de um sacerdote. Houve então ali um casamento de propósito. Quando isto aconteceu, Deus então olha para Ana e o texto diz que o seu semblante já não era mais o mesmo, já não era mais triste. O rosto de uma pessoa revela muito sobre o seu estado. Os olhos são a janela da alma, e o que nós precisamos entender é que quando nós temos Deus na nossa vida, Ele tem o poder de mudar as nossas circunstâncias. Quando olho para o profeta Moisés, no caso, porque ele também é considerado assim, quando nós olhamos no capítulo de número 8, versículo 9, de Deuteronômio, está escrito assim: terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Deus está dizendo que nós teremos o necessário para a nossa subsistência, uma terra onde eu vou me satisfazer. Agora a minha pergunta para os irmãos aqui no templo e o que nos assistem: uma frase de Guimarães Rosa diz assim: o animal satisfeito dorme. O que essa frase de Guimarães Rosa revela? Por trás dessa aparente obviedade estão dos mais fundos alertas contra o risco de cairmos na monotonia existencial, na redundância afetiva e na indigência intelectual. Quando nós nos damos por satisfeitos, a gente para, a gente trava e a gente paralisa. O ser humano tem
tende a isso. Quando ele alcança um certo nível, um certo patamar, ele fala: agora tá bom, é bom do jeito que está, eu vou tocar minha vida assim, agora eu só vou administrar. O perigo disso é incorrermos no erro daquele homem de Lucas capítulo 12, versículo 20, quando diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros nesta terra e não é rico para com Deus. O contexto anterior a essa expressão de Deus para ele, ou de chamá-lo louco, se dá por quê? Porque ele diz: olha, eu tenho muitos bens em depósito, para muitos anos, vou derribar estes celeiros e vou construir outros maiores, e então eu vou dizer para minha alma: goza, folga-te, regala-te, porque tens bens para muitos anos. E aí vem o versículo 20, louco. Você percebe que quando ele atingiu um nível, ele logo fez o quê? Relaxou, baixou a guarda. O que eu quero dizer para os irmãos aqui no templo e para as pessoas que nos veem é: se está bom na tua vida, se o nível que você sonhava conquistar, você já o alcançou, então não é hora de baixar a guarda, agora é hora de manter a vigilância e continuar lutando, porque, meu irmão, difícil em algumas vezes não é atingir o topo, é permanecer nele. Então nós precisamos ter cuidado, para que quando os nossos sonhos, os nossos objetivos forem conquistados, nós não relaxarmos com isso, e não nos darmos por satisfeito. Essa frase de Guimarães Rosa, ela expressa isso: o animal satisfeito dorme. Alguém que já diz: eu estou satisfeito, não avança mais. E devemos nos lembrar que o tá bom é inimigo do melhor. O escritor percebeu que a condição humana perde a sua substância, energia vital, toda vez que se sente plenamente confortável com a maneira como as coisas já estão, rendendo-se à sedução do repouso e imobilizando-se na acomodação. Em Marcos capítulo 9, no versículo 5, Jesus estava com seus discípulos no Monte da Transfiguração, e de repente aparece ali naquele momento Moisés e Elias para conversar com Jesus. Os discípulos ficam atônitos a observarem, e quando eles saem, Pedro então vai dizer: Senhor, é bom estarmos aqui, façamos uma tenda para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Uma nuvem baixou, e a voz de Deus falou através da nuvem dizendo: este é o meu filho, fazei tudo que ele vos disser. O que isso significa? É bom estar aqui, não tem que ir para Jerusalém, o senhor não tem que morrer lá, é bom a gente ficar aqui, aqui é muito bom, é confortável. Percebe que as pessoas têm essa visão? Agora, o que nós precisamos entender aqui nesse texto? Ana poderia se dar por satisfeita. Não posso gerar, a culpa não é minha, vou tocar a vida, vou ajudar a criar os filhos de quem? Dessa joia, que é a Penina. O significado de Penina no hebraico é joia. Vou ajudar essa joia aqui a criar os filhos dela, já que eu não posso gerar os meus. A questão é que Penina provocava Ana constantemente. Agora presta atenção, quando nós olhamos aqui em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 19, diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Ei, eu já falei sobre essa expressão aqui. Lembrando-se dela o Senhor. Então Deus esqueceu? Lembrei, tem a Ana. Não, a palavra, a expressão hebraica aqui é zahor, que significa memorial. Quando Ana ora a Deus com um propósito, orações com propósito são respondidas. Quando Ana ora ao Senhor e os propósitos
têm tudo em comum, onde Deus precisava de um substituto e Ana precisava de um filho. Então o texto significa que, Ana, você nunca passou por despercebida diante de mim. Há um memorial no céu, meu irmão, sobre a sua vida, sobre as suas perspectivas, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos diante de Deus, e Deus nunca se esqueceu de você. Ainda que aparentemente as coisas não estejam transcorrendo da maneira que eu ou você gostaríamos, tudo está correndo dentro do plano e do propósito de Deus. Você crê nisso? Jó 42:2, ele declara: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Ou seja, Deus tem tudo planejado. Ele tem um plano e um propósito para a sua vida, e ele vai se cumprir, se você não se desviar do caminho. É o que nós precisamos entender aqui. O que nós percebemos é que Ana então coloca o nome no menino de Samuel. Samuel é a junção de duas palavras hebraicas: chamar ou Shem, que significa nome, e El, Deus. Ou seja, o seu nome significa o nome de Deus, Samuel. A palavra chamar também está aqui, ou Deus está aqui, dentro do nome Samuel. O que Ana estava dizendo é que tem Deus dentro do propósito que eu estou gerando. O que você precisa entender é: precisa haver Deus nos seus propósitos. Deus precisa fazer parte da sua vida, dos seus sonhos. Às vezes nós dizemos isso, falamos isso, mas com as nossas atitudes desmentimos tudo isso. Quando alguém virar para você e perguntar a você: como é que você conseguiu isso, fulano? Como é que você conquistou isso? Diga assim: é porque tem Deus dentro do meu propósito. É porque tem Deus dentro do meu sonho. É porque Deus faz parte da minha vida. Quando as pessoas dizerem para você: como é que você conseguiu? Você é de sorte, hein? Você tem sorte. Você diz: não, eu não tenho sorte. Eu tenho Deus na minha vida e há Deus nos meus propósitos. Ana fez uma promessa, mas precisava esperar o tempo. Ela tinha um sonho, mas todo sonho passa pela prova do tempo. Meu irmão, e é difícil esperar, sim ou não? Quem gosta de esperar aqui? Ninguém gosta. Mas todo sonho passa pela prova do tempo. Quando Deus disse a Abrão que faria dele uma grande nação, um grande povo, quantos anos não se passaram? Quando Deus olhou para José e disse para José: você vai governar, o sol e a lua e 11 feixes se curvarão para você. Quantos anos se passaram na vida de José até ele chegar ao governo do Egito? Quando Deus disse lá no Éden para Adão e Eva, consolando aquela mulher, aquela mãe, ele disse: olha, de ti nascerá um varão, e esse varão, e vira para Satanás e diz: vai te esmagar a cabeça, e você o ferirá no calcanhar. Quantos anos se passaram? Mais de 2000 anos até Jesus chegar. Todo sonho passa pela prova do tempo. Quantas pessoas desistem? Passei do tempo, isso já não é mais para mim. Mas Sarai tinha 90 anos. Isso vai contra qualquer probabilidade lógica. Mas nós temos um Deus que não trabalha no campo da lógica, sim ou não? Então o que Deus faz para que você não desista do seu sonho? O que Deus faz para que eu e você não venhamos a abrir mão dos nossos sonhos? Olha o que está escrito aqui em Samuel 1:6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre.
A palavra rival no hebraico é tsaratar. Tsaratar. Pedra polida. Pedra lisa. Vem da raiz tsur. Sabe qual era o objetivo de Penina? Ela foi colocada ali especificamente com um propósito: provocar Ana, para levá-la a sonhar com Samuel. Existem pessoas que nos provocam, e nós às vezes canalizamos as provocações para o lado errado. Nós caímos na cilada, nós aceitamos a provocação e jogamos com as mesmas armas. Quando Davi, em 1 Samuel, se prontifica a ir vencer Golias, a lutar com Golias, Saul disse: Davi, tudo bem, então toma aqui o meu capacete, toma a minha espada, toma o meu escudo, toma a minha couraça, põe a minha armadura, põe os meus sapatos e vá. Davi até colocou, tentou andar, mas se sentiu extremamente desconfortável. Davi olhou e disse: Saul, toma aqui todo o seu paramento, toda a sua indumentária, toma isso aqui. Eu não preciso disso, Saul, para derrubar aquele gigante. Eu só preciso do poder de Deus na minha vida. O que Davi está nos dizendo é que, se nós usarmos as mesmas armas que os nossos inimigos usam, nós vamos ficar ridículos. A roupa e a espada de Saul serve para Saul. Deus vai te equipar com tudo aquilo que você precisa. Você crê nisso, amém? Meu irmão, todo pai e mãe, e você que é filho, sabe disso. Quando você vai para um acampamento, para alguma viagem, que o seu pai ou a sua mãe vai arrumar a sua bagagem, os seus pais colocam na sua bolsa, na sua mochila, tudo aquilo que você, o quê? Precisa, sim ou não? E põe até algo extra. É verdade ou não? Porque quando você vai acampar, o que a sua mãe põe lá na sua mochila? Ela coloca um sapato social, uma calça social, não é assim? Uma camisa social, porque você está indo acampar. Não é assim que uma mãe faz? Sim ou não? Ah não, ela vai pôr um tênis, ela vai colocar um repelente, ela vai colocar um remedinho lá, que você sempre esquece, ela vai pôr tudo aquilo que você precisa, sim ou não? Se vai viajar, ó, está aqui a toalha, seu chinelo está aqui, suas coisas de higiene pessoal está aqui dentro dessa bolsinha aqui no canto, está tudo aqui. Se os nossos pais sabem colocar na nossa mochila da vida aquilo que nós precisamos, eu quero dizer para você que Deus já te preparou, te capacitou, te revestiu com tudo aquilo que você precisa para vencer os desafios dessa vida. Está aí, meu irmão. E agora, preste atenção, virão peninas para te provocar. Por quê? Porque senão você estaciona, porque senão você para. Não olhe para as provocações como algo que irá lhe frustrar, lhe decepcionar, lhe fazer parar. Olhe para as provocações com o único objetivo: isto aí está sobre a minha vida para me fazer crescer. Essas lutas estão aí para que eu cresça, porque se não tem uma provocação constante, diária, de Penina sobre a vida de Ana, Ana não sonharia com Samuel, ela não buscaria por isso. Se Penina fica: não, Ana, se conforma, me ajuda a criar meus filhos, eu te amo demais. Talvez Ana então se conformasse e dito: nossa, Penina é tão boa para mim, e ela tem filhos, eu vou ajudá-las a criar como se fossem os meus, serão os meus filhos do coração. Vocês estão me entendendo nessa noite? Então olhe para as provocações de uma forma diferente daqui para frente. Olhe para as provocações como um objetivo para que Deus possa fazer se realizar os seus sonhos. Em Samuel, 1 Samuel 1:23 diz assim: respondeu-lhe Elcana, seu marido: faz o que melhor te agrade, fica até que
o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Geralmente esse processo aqui durava 2 anos. É bem verdade que eu já sei que tem alguns filhos que mamam até mais do que 2 anos. Sim ou não? Tem filho que mama até os 3, até os 15. Tem filho de 30, 40 anos mamando até hoje. Você está me entendendo? Sim ou não? Tem filho de 45 que mama até hoje. Hoje, quando eu liguei para minha mãe, chamada de vídeo, meu irmão mais velho pegou o celular, falou: ó, está na hora da mamadeira, vai lá. Aí ele ainda brincou comigo, falei: mãe, essa eu vou contar na igreja porque vai ficar gravado. Aí ela: você não vai fazer isso? Eu falei: claro que eu vou. Minha mãe tem 77 anos. Quando eles deram uma cochilada lá, a minha sobrinha levou uma bicicleta de presente para uma outra sobrinha. Eu não vou falar para você adivinhe, porque adivinhação é pecado. Mas imagine quem pegou a bicicleta para dar uma volta e caiu. Uma senhora de 77 anos, com um galo do lado da cabeça, e morrendo de rir. Ah, meu filho, eu fui lembrar dos meus tempos. E aí, quando eu vi, eu tinha uma raiz assim, no chão, eu não vi, a roda passou e eu caí. Mas foi bom demais. E aí eu mamo com força. Mamar assim é bom. Sim ou não? Então você que pode, aproveite a tua mãe e faça isso, no bom sentido dessa palavra. Agora o garoto desmama. Capítulo 2, versículo 19. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia a oferecer sacrifício anual. O que Ana levava para Samuel todo ano? O que ela levava, irmãos? Uma túnica. Não era uma estola sacerdotal araônica, mas já era o protótipo de uma. O que eu quero que você entenda é que ela levava uma simbólica, preparando o rapaz para o dia em que uma seria definitiva na vida dele. O que Ana está me ensinando? Vista para o seu futuro. Você já precisa agora se vestir para o seu futuro. Eu lembro do José, quando Jacó manda fazer uma túnica talar para ele. Algumas traduções bíblicas vão dizer porque era uma túnica colorida. Talvez durante a confecção, os irmãos poderiam olhar e falar: vai ser para mim aquilo. Outro dizer: não, é claro que vai ser para mim. Mas de repente o Jacó termina e chama a José. Imagina José andando com aquela túnica colorida, e os irmãos olhando aquilo. E essa túnica, nos comentários bíblicos, não era uma túnica qualquer, comum. Príncipes é que usavam. José estava se vestindo para o seu futuro. Você precisa ter a cara daquilo que Deus falou que você seria um dia. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Como é que está, meu irmão, a tua perspectiva dos teus sonhos? Já desistiu deles? Ande de acordo com aquilo que você sonha. Se vista para o seu futuro, porque hoje você não é, hoje você não tem, talvez hoje você não pode, hoje talvez ninguém lhe vê, hoje a coisa não está muito fácil para você, talvez hoje as coisas estão um pouco meio que apertadas, mas quem olha para você diz: mas você nem tem cara de que está passando por isso, você nem tem cara de quem está sofrendo. Quando descobrem alguma coisa a seu respeito, as pessoas dizem: mas você nem tem cara, fulano, você só está feliz, a gente só te vê rindo, nós só te vemos para cima. E o que você tem que dizer é: porque eu estou vestido para o meu futuro. As circunstâncias não definem você. Vista-se para o seu futuro.
Diga aí para quem está do teu lado aí assim, olha, é por isso que você tem essa cara de rico, é por isso que você tem essa cara aí de abençoado. Diz aí, se é uma mulher, diga, é por isso que você tem essa cara de abençoada, é por isso que você tem essa cara de abençoado, porque você já está vestido para o seu futuro, amém? Porque o Mesaeté, Camila, a gente fala isso direto, né? A gente chega em alguns lugares, a gente vai dar uma passeada, a gente chega alinhadinho, né? Aí já vem logo o pessoal para servir a gente uma coisa, aí a gente pensa assim, deve estar achando que a gente está fazendo até aviãozinho que nem o Silvio Santos com dinheiro. Mas eu tenho o cara do futuro pelo qual eu sonho. Você tem que se vestir para o seu futuro. Pode estar com o bolso vazio, mas se vista para o seu futuro. Põe a sua melhor roupa, erga a sua cabeça. Tem vitória de Deus chegando para a sua vida, amém? Se vista para o seu futuro, meu irmão. Só Satanás é que quer te ver andando pela rua assim, ó, encurvado. Estica o teu peito. Dentro de você está Jesus. Você já está vestido para o seu futuro, amém? Você precisa se vestir para o seu futuro. Quem diria que José, vestido daquele jeito, passaria por tudo aquilo antes do seu futuro se concretizar? O interessante é que quando José se revela aos seus irmãos, sabe o que ele faz? Leia depois. Ele manda trazer uma túnica e entregar uma para cada um dos seus irmãos. Toma aí, ó. O problema começou por causa de uma túnica, não foi? Então toma uma túnica para você, uma para você, uma para você, uma para você, uma para você. Eu quero dizer que tem pessoas que talvez estão te perseguindo por causa da tua túnica, por causa do teu sonho, por causa do teu propósito. Mas a bênção que Deus tem para você, não é só para você, mas para todos aqueles que estiverem à sua volta. Se lembra de Pedro na pesca maravilhosa? Vou refrescar a sua memória. Quando ele tenta puxar as redes, ele não consegue. Sabe o que Pedro faz? Começa a chamar os barcos que estavam à sua volta para ajudá-lo. Às vezes a gente acha que Deus quer nos prosperar apenas a nós, e aí a gente fica besta. Deus quer te abençoar tanto, para que você abençoe as pessoas que estão à sua volta, a sua casa, a sua família, os seus irmãos. Então as coisas que Deus te dá, não é só para você. O que você tem que entender? O que está em Provérbios: aquele que é liberal, acrescentar-se-vos-á, mas aquele que reter mais do que é justo, até o pouco que tem lhe será o quê? Tirado. A pergunta é: quantas pessoas vão ganhar se Ana engravidar de Samuel? Olha o ministério de Samuel como é que foi. O que você precisa entender? Quantas pessoas vão ganhar com a sua vitória? Quantas pessoas vão ganhar com a sua bênção? E é assim que funciona. Resumidamente, quando era para Camila ter sido abortada, a oração foi muito simples: cura minha filha, não volto no hospital nem para pedir demissão, e vou viver do ministério, eu vou pregar o evangelho, para onde o Senhor me mandar eu estou dentro. Deus falou: gostei desse negócio, eu gostei disso que Ele falou, e eu estou aqui hoje. Dentro de um momento crítico na minha vida, de uns dias para trás, eu falei isso só com Eté. Eu falei: Deus, se o Senhor me permitir sair dessa cama, se o Senhor me tirar daqui desse hospital, eu gostaria dessas 3 coisas. E se o Senhor me permitir, eu quero fazer essas 3 coisas. E eu disse para Deus quais 3 coisas eu gostaria. Eu já não estou na cama do hospital, e eu quero crer que essas 3 coisas não demandam de anos, nem de meses, mas a cada momento eu já estou vendo partes daquilo que eu falei para Deus que eu gostaria de fazer, Ele me permitindo fazer. Então, se eu vou viver mais uma semana, 15 dias, um mês, não importa. O importante é que eu cumpra aquilo que eu falei para Ele naquele momento.
A sua oração tem que estar alinhada com os propósitos de Deus para a sua vida, e aí vai acontecer, meu irmão, vai acontecer. Se Deus me permitir viver muitos anos, glória a Deus. Se Ele entender que está na hora, vamos embora. Mas aquelas 3 coisas, eu sei que Deus vai me permitir, porque uma já está acontecendo, então só falta 2. Então entenda isso. Agora o que eu vejo? No versículo 19, de 1 Samuel 2,19: sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia a oferecer sacrifício anual. Sabe o que eu aprendo aqui? Ana não mudava o presente, todo ano ela levava a mesma coisa. Agora, o que eu tenho que entender? Uma criança, gente, quando nasce, já tem um aí já no ponto de bala, né, Vilma? Dia 31, né? A roupinha que serve para ele na primeira semana, com 1 mês, já era. A roupinha que ele vestir quando tiver com 3 meses, já não vai servir para ele quando ele tiver com 5. A roupinha que ele vestir quando tiver 1 aninho de idade, e já começar a andar daqui para lá, quando ele tiver 1 ano e 2, 3 meses, já não vai servir. Quando ele tiver 5 anos, a roupinha que ele usava aos 4,5, já não vai servir mais. Por quê, igreja? Porque ele está o quê? Você entendeu o que eu quero dizer aqui nessa noite? Crescer, diga comigo, crescer implica em perda. Para crescer você vai ter que perder. Tem lugares que você se assentou o ano passado e esse ano, que não dá para você se sentar mais. Existem lugares que você frequentou, que você não pode frequentar mais, porque você está crescendo. Você entende isso aqui, sim ou não? Diga assim comigo: pessoas saudáveis crescem. E não é porque você está ficando metido, não é porque você está ficando soberbo, é porque se você não crescer, pessoas que não crescem de forma normal, o que acontece? Elas atrofiam. Olha o que diz a Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 18. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo de número 18. Diz assim: Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 18. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes, e vai o que está escrito aí? E vai o que? Quem tem a tradução aí? Definhando. E ele vai definhando. Roguei aos teus discípulos que expulsassem, e eles não puderam. O tempo está passando, e com o passar do tempo, o meu filho está ficando pior. Porque o que é lá? Aqui nessa tradução que nós temos no telão, ele está definhando, ele rilha os dentes, e ele está só definhando. Você conhece pessoas que estão definhando existencialmente? Tinha um sorriso legal, sempre para cima, mas agora ela já não ri como ria antes. O sorriso já é um pouco amarelo. Ela até diz que vai lutar, que vai vencer, mas nem ela acredita mais nisso. Dentro da expressão grega, quirênio ou quiraino, definhar, consumir-se, murchar.
pessoas saudáveis crescem. O objetivo de Deus para a sua vida é que você não venha definhar, mas que você possa crescer, que você tenha sucesso naquilo que você faz, que os teus sonhos se realizem. Jeremias 29:11, ele diz: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para dar a cada um o fim que desejais. Agora o que eu quero que você perceba? Eu tenho sonhos para minha filha, a mãe dela tem sonhos para ela, e por mais que eu queira um futuro brilhante para ela, e eu não duvido que você, pai, mãe que está aqui, quem nos assiste, que você não tenha sonhos maravilhosos para os seus filhos, mas qual é a garantia que esses sonhos vão se realizar, gente? Nenhum. Porque chega um momento em que a Camila que tem que decidir. Tem coisa que eu não tenho mais como decidir para ela. Por mais que uma mãe ame os seus filhos, chega uma hora que a mãe diz: filho, é aqui, olha, eu já sou dona do meu. Diz ou não diz uns filhos que tem por aí? Eu sou dona do meu nariz, já sou casado, eu faço o que eu... E a mãe está dizendo: eu que sei que pensamentos tenho para você, minha filha. Eu tenho pensamentos de bem e não de mal. Eu queria para você um futuro assim, assim. E a mãe vai desenhando todo o futuro, é assim ou não é? Mas e se a filha ou o filho disser: não, não quero? Entenda que Deus tem sonhos para a sua vida, projetos para a sua vida. Só você pode abortar esses sonhos e projetos. Deus está dizendo para você aqui nessa noite: eu tenho sonhos e projetos para a sua vida. Eu tenho um futuro de bênção para você e não de mal. Eu quero te dar o fim que você sonha. E eu contei para Deus o fim que eu sonho ter. Se eu vou ter, é Ele que decide, mas eu quero andar alinhado com Ele, para que eu mesmo não prejudique o meu futuro. E te convido a fazer a mesma coisa nessa noite. Qual é o fim que você sonha com o final, meu irmão? Porque a cada passo que nós damos nessa vida, é um degrau a mais que a gente sobe ao céu. Já cantava uma amiga da nossa família de muitos anos, a Thalita: a cada passo que eu dou na vida, é um degrau a mais que subo ao céu, e em Cristo eu tenho a melhor guarida, e da morte não temo lá. E aí vai, e a cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, e a cada instante mais perto de Deus. Cada dia, cada minuto, cada segundo nessa terra é um a menos. É um a menos. E nós precisamos ter essa percepção que Ele tem um futuro para a nossa vida, e nós não podemos comprometê-lo com as nossas atitudes, com escolhas equivocadas. Em 1 Samuel capítulo 3, no versículo de número 7, diz assim: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Samuel ministrava, Samuel ia para a igreja, Samuel fazia tudo certinho, mas Samuel ainda não conhecia o Senhor. É possível, irmãos, você está na igreja há muitos anos e ainda não ter tido uma experiência real com Jesus, uma entrega de verdade. Querido, não assusta. O apóstolo Pedro andou com Jesus 3 anos e meio, gente. O Pedro andou sobre o mar. Você conhece alguma outra pessoa na terra, em mais de 5.000 anos, que andou sobre a água? Conhece alguém? Alguém na história aí foi citado, que andou por sobre a água? Fora Jesus e Pedro? Pedrão andou sobre a água. Você quer ver mais? Pedrão viu Lázaro sendo ressuscitado. Pedrão viu 5 pães e 2 peixinhos alimentar quase 20.000 pessoas, porque eram quase 5.000 homens, fora mulher e criança. Pedro viu coisas extraordinárias. E o evangelho de João,
nos declara que, se fosse registrado no seu último capítulo todos os feitos de Jesus, todos os livros deste mundo não caberia. E Pedro viu e presenciou aquilo tudo. Mas, no entanto, Jesus diz para Pedro em Lucas capítulo 22, versículo 31 em diante: Pedro, quando você se converter, volta e fala aos teus irmãos. Ei, ele andou sobre o mar e não era convertido. Ele orou e pessoas foram curadas e ainda não tinha experimentado a verdadeira regeneração. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Aqui Samuel servia no templo, entendia tudo da liturgia, mas ainda não tinha tido uma experiência real com o Senhor Jesus. Nós precisamos entender, querido, que a roupa que ele usava, o protótipo que sua mãe levava, é um acessório. A estola é um acessório, mas não tem relacionamento. Crente, meu irmão, vive sem acessório, mas crente não vive sem relacionamento com Deus. Não adianta a gente vir cantar, pregar e não ter uma experiência com o Senhor. Quando a gente senta na mesa em casa para estudar a palavra, semanas agora, a Camila falou: pode chorar, pai, pode chorar. Eu falei: por quê, filha? Porque eu estou vendo que o senhor quer chorar, chora. Não foi? Porque eu começo a ler, a gente começa a fazer estudo lá em casa na mesa, os três, e quando eu vou lendo aquilo, eu vou entrando ali dentro, o Espírito Santo vai queimando o meu coração, e quando eu assusto eu estou chorando. Aí a gente para um pouquinho, eu olho, aí começa as piscinas a inundar lá em casa, eu olho para a tela, já está chorando também, eu olho para a Camila, ela tenta se segurar, aí vem quase o dilúvio, aí ela faz assim com o olho. Mas é impossível ter um relacionamento com o Senhor e não sentir a presença dEle, o coração não queimar. A gente vive sem paletó, sem acessórios, mas a gente não vive sem Jesus. Sem Jesus não dá. A gente vê algumas igrejas na janela 1040 que nem banco tem. Eles sentam debaixo, a igreja deles é debaixo de árvores. Eles não têm essa estrutura que nós temos, mas eles têm relacionamento com Deus. Então, como é bom ter uma estrutura dessa e mais relacionamento com Deus, sim ou não? Isso é maravilhoso. Ninguém avisou para Samuel que abrir e fechar o templo é legal, que colocar o azeite na menorá é muito bom, mas vida com Deus é mais do que isso, tem muito mais por detrás disso. Isso faz parte da manutenção, mas não é tudo. Olha o que diz Samuel 3:2, cuidado para isso aqui não ser parte da sua vida. Certo dia, estando deitado no lugar de quê? De costume. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. No lugar de... eu vou para a igreja porque lá é o meu lugar de... Você sabia que tem lugares na igreja que, se você sentar, dá briga? Porque a pessoa diz: esse aqui é o meu lugar, aquela cadeira eu sento nela já tem 20 anos, o meu pai sentou nela, o pai do meu pai sentou, e hoje é eu que sento. Sai daí que esse lugar é meu, comprei essa cadeira. Acostumou, está acostumado com a igreja. A falta que ele sente não é do culto, não é da adoração ao Senhor, não é de rasgar, acostumou. E o que me chama a atenção é que quando Eli estava ali no lugar de costume, estando ali deitado, no versículo 4, o Senhor chamou o menino: Samuel. E este respondeu: eis-me aqui.
Na hora o Samuel chegou: senhor Eli, o senhor está me chamando? Não, meu filho, não estou não, pode ir deitar. Sabe o que eu aprendo? Deus, nós atendemos toda hora, e nós temos atendido as nossas lideranças? O pai do vizinho, a mãe do vizinho, a gente atende toda hora que chama, sempre com um sorriso no rosto, e com: sim senhora, por nada, obrigado, que isso, precisando é só chamar. Mas fazemos a mesma coisa com a nossa mãe, com o nosso pai? Para o de fora a gente tem sempre um sorriso no rosto, e para os de dentro? Vocês estão me entendendo, amém? Deus, toda vez que nos chama, a gente diz: eis-me aqui. Mas quem estava chamando Samuel, aqui no caso era o próprio Deus. Porém, todavia, entretanto, ele confundiu a voz de Deus com a voz de quem? Percebe que o teu líder pode ter uma semelhança entre a voz com a voz de Deus? Então é isso que eu quero que você perceba, entenda. Quem não está pronto para atender a liderança, não está pronto para ouvir a voz de Deus, porque Deus se manifesta através da sua o quê? Liderança. Vou dar a vocês pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com sabedoria, com entendimento, com inteligência. Então nós precisamos entender o princípio da autoridade. E se você que é filho, quer viver muitos anos, aprenda esse princípio na vida do teu pai e da tua mãe, que hoje é o dia dela. Você não pode ser um crente funcional. Em Apocalipse capítulo 2, do versículo 2 ao 4 diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas por amor do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Você sabia que a gente pode fazer um monte de coisa sem amor? Faz mecanicamente. A gente virou um robozinho. A gente faz aquilo, mas faz por obrigação. A gente não faz mais porque ama. Você faz o que faz por amor, ou você faz porque virou obrigação agora na sua vida fazer? Quais são as vozes que nós confundimos? Samuel nunca confundiria a voz de Deus com a voz de Hofni e Finéias, dois prostitutos e ladrões. Jamais ele confundiria. Você tem que se parecer com o Deus que você serve. Quanto mais nós andamos com uma pessoa, mais parecido com ela a gente fica. Sim ou não, irmãos? Você começa a andar com uma pessoa, você vai andando com uma pessoa, andando, daqui a pouquinho você está falando igual. Daqui a pouquinho você está comprando coisas iguais. E se você admirar a pessoa, então aí pronto, até o jeito que ela fala, você vai querer falar igual. Até o estilo de voz. Se bobear, você vai tentar imitar. Quando você gosta de uma pessoa, você quer se parecer com ela. E a minha pergunta é: você está se parecendo cada vez mais com quem? Com Deus? Ou pontinho? Com quem você se parece? Apesar das debilidades do profeta, do sacerdote Eli, ele se parecia com o Senhor, porque Samuel confundiu as vozes. Versículo 3, 6, 8, 9 e 10. Deus vai estar chamando Samuel. E o Senhor chamou Samuel pela segunda, pela terceira vez. Agora preste atenção. Em João capítulo 1, versículo 14. João 1, 14. Diz assim a palavra de Deus: e o verbo se fez carne e habitou
habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No versículo 10 do capítulo 3 de 1 Samuel diz: e veio o Senhor e esteve ali. O que me chama a atenção aqui no texto é o seguinte: todas as vezes que você confundir a voz de Deus com a voz do homem, você vai dar viagem perdida. Toda vez que Samuel confundiu, ele deu viagem perdida. Mas na terceira vez, o sacerdote Eli entendeu. E ele falou: Samuel, já entendi. Quando você ouvir essa voz de novo, diga: fala, porque o teu servo ouve. E quando ele fez isso no versículo 10, o Senhor veio e esteve ali, no quarto dele, durante toda aquela noite, até amanhecer o dia. Você imagina, você está deitado na sua cama, e Deus entrar no teu quarto e começar a falar com você? Você já imaginou um negócio desse, meu irmão? Nós estávamos assistindo um filme ontem, titulado Os Discípulos no Caminho de Emaús. E aí Jesus estava indo com os discípulos no caminho, conversando e tal. Aí chegaram em casa. E aí na hora do partir do pão, lá na cena do filme, isso está lá em Lucas 24, 31. Quando Jesus partiu o pão, Jesus desapareceu. Quando ele partiu o pão, o discípulo falou: é Jesus. Porque aí foi permitido que eles o soubessem. E aí Jesus desapareceu. Aí um olhou para o outro e disse: ei, você se lembra no caminho quando ele falava como o nosso coração ardia? Você imagina você ter Jesus na mesa do café com você, no almoço, como companheiro de viagem, ali. E veio o Senhor e esteve ali, e Samuel ficou deitado até amanhecer. Samuel tinha as chaves do templo, ele administrava o templo, tudo certinho. Diz o versículo 15: ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Olha bem, Samuel ficou deitado até amanhecer, ele tinha as chaves do templo. E cadê os filhos de Eli? O Hofni e Finéias? Nem são citados. Você vai viver novos relacionamentos. Deus te preservou, não porque você era melhor que eles, mas porque Ele tinha um plano melhor para a sua vida. Você precisa entender nessa noite, que você só está aqui hoje e respirando, porque Deus tem um plano melhor para você, porque Deus tem algo ainda para fazer na sua vida. Se não, querido, você já tinha sido promovido a anjo há muito tempo. Se você está vivo, é porque Deus ainda tem algo na sua vida para fazer. É porque Deus quer realizar algo ainda através de você. É porque Deus tem algo que Ele quer fazer ainda a partir de você. E caminhando aqui para o final, se você é a pessoa que parou, meu irmão, que deitou, deixou de congregar, parou de participar de ceia, desacreditou de um monte de coisas, Deus nessa noite está dizendo: vem para mim, meu filho, eu tenho um plano para a sua vida ainda, eu ainda tenho um propósito para você. Porque olha, eu quero encerrar com o versículo 21 do capítulo 3 de 1 Samuel, que diz: continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. O Senhor continuou a aparecer a Samuel e continuou a falar com ele. Nós servimos um Deus de relacionamento. Samuel fez a diferença na sua geração. Você sabe por quê? Porque uma mulher não desistiu de orar para gerar. Porque uma mulher não abriu mão do seu sonho. Quando nós olhamos no Novo Testamento, o ministro de comunicações chega naquele local e diz: bem-aventurado és tu
entre as mulheres, e bem-aventurado é o fruto do teu ventre. Que privilégio foi dado à mulher de poder gerar. E querido, e ainda que você não gere, Deus ainda tem filhos do coração para que você possa fazê-lo. Essa semana, vendo um testemunho de uma família cristã, eles adotaram um casal de filhos. Falaram: não vamos separar os irmãos, vamos levar os dois. E eles disseram: foi tão difícil no início, mas hoje, olha, eles são bênção. Aí o garoto falando: olha, eu podia estar hoje perdido aí nesse mundo, mas a minha mãe e meu pai me resgataram. Eu não sei qual é o propósito nem o plano de Deus para a sua vida, mas eu sei que os planos dele são melhores que os meus, que os caminhos dele são mais altos que os meus. Deus tem um plano e um futuro para a sua vida. Você crê nisso? Vamos colocar de pé e vamos adorar esse Deus nessa noite. gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
santo é o Senhor, e a terra está cheia da sua glória. Amém? Eu quero fazer um negócio diferente. O porquê do que eu vou falar e fazer o que eu vou fazer agora. Hoje, quando eu conversava com a minha mãe, a minha sobrinha Priscila, casada, já tem um tempo, já fez tratamento, o esposo fez tratamento, e ela não pode gerar. E aí eu fico pensando, quantas mulheres, nesses dias, como é que fica a cabeça? Aí ela virou no vídeo e falou assim: ora para mim e profetiza para mim. Quem sabe no próximo ano eu não vou estar com meu filho no colo. Quantas mulheres não pensam e querem o mesmo que ela? Eu creio num Deus de milagre, você crê? Eu creio num Deus que pode. Então eu sei que tem muita gente que está nos assistindo e que sonha com isso, talvez aqui. Então nós vamos orar por todas as mães e por aquelas que também estão sonhando ser mães, para que Deus cumpra na vida delas o propósito, amém? Vamos orar. Grande Deus e Pai, nós colocamos agora, Senhor, diante do Teu altar, todas essas mães abençoadas, mães guerreiras, batalhadoras, que têm sido mães, pais, que têm sido, meu Deus, o pilar da casa. Abençoe essas mulheres, Pai, que não desistem, essas mulheres que têm lutado, batalhado pela educação e criação dos filhos no temor do Senhor. Meu Deus, eu te peço agora também, em favor daquelas que estão sonhando gerar, como Sara, como Ana, mulheres, Deus, que sonharam e o Senhor realizou estes sonhos. Meu Pai, eu sei que existem Saras aqui hoje, que existem Anas aqui hoje, Pai, e que sonham em gerar o seu Samuel, que sonham em gerar o seu Isaac. Meu Deus, em nome de Jesus, toca agora, meu Pai, em todo o sistema reprodutivo, meu Pai, no útero, no ovário, nas trompas, obstrui, arranca toda a esterilidade agora, meu Deus, em nome de Jesus, e que elas possam gerar Samuel, que elas possam gerar homens e mulheres para a glória do Teu nome, Senhor, e que o Teu nome, Pai, venha a ser glorificado através destas gerações que virão. Meu Pai, obrigado, porque eu creio que o Senhor é um Deus de milagre, porque eu sei que o Senhor é um Deus que pode, e que o Senhor opera infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, e nós declaramos isso, não no meu nome, mas em o nome de Jesus, que cumpra na vida dessas mulheres o seu querer, Pai, no nome de Jesus, amém.